É contigo aí, Paloma. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Paloma. Eu vou dar continuidade ao nosso estudo, né, nossa meditação sobre o tabernáculo. Eu comecei na terça-feira falando sobre o véu e hoje eu vou falar sobre a Arca da Aliança, tá bom? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu gostaria, meu Pai, de te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus. Essa oportunidade, meu Pai, de estarmos juntas aqui, meu Deus, falando sobre a Tua palavra, falando sobre o Senhor, meu Deus. E, meu Pai, além de tudo, logo o dia de hoje, meu Pai, que nós vamos falar de algo que representa o Senhor, meu Deus, que é a Arca da Aliança. É um privilégio, meu Pai, poder, meu Deus, ser usada pelo Senhor, meu Deus, para falar sobre o Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor me escolheu. E na oportunidade eu já peço, meu Deus, que o Senhor venha me capacitar, meu Deus, para que eu venha falar não aquilo, meu Deus, que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor deseja falar para essas pessoas que estão que irão nos ouvir, meu Pai, que irão me ouvir. Eu te peço isso, meu Pai, que não seja apenas uma meditação para tratar de curiosidade, não, meu Deus, mas que seja algo espiritual, algo que vá mudar, meu Deus, algo na vida dessas pessoas. Eu te agradeço e entrego tudo em tuas mãos, na certeza que já deu tudo certo. Amém. Amém. Vamos lá, né? Em relação à Arca da Aliança, ela foi construída mais ou menos por volta do século 13 antes de Cristo. E aí eu vou pedir que vocês abram, por favor, lá no livro de Êxodo, no versículo 25. Capítulo 25. No capítulo 25. A partir do versículo 10. Vou começar, tá? Pode ir. Também farão a arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora. A cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás nos 4 cantos dela 2 argolas no lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Bem, né? Aqui é onde Deus passa a Moisés toda a instrução, todos os detalhes de como ele queria que a arca fosse construída, né? Um pouquinho lá na frente, no versículo 37, desculpa, no capítulo 37, no versículo 1, a gente consegue visualizar quem foi que de fato construiu, porque
Deus passou a Moisés a direção, passou as instruções, mas a construção mesmo, como está lá no capítulo 37, no versículo 1, está lá. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. E aí, aqui eu não vou continuar para não me alongar muito, mas a partir daí ele começa a repetir as instruções que o próprio Deus passou a Moisés. Mas só para ficar bem claro que quem construiu não foi Moisés, foi o Bezalel. A Arca da Aliança, ela representava o próprio Deus, né? E assim como a gente tinha o véu, que representava o Senhor Jesus, que foi quebrado, né? O véu que foi rasgado, após tinha a representação do próprio Deus através da Arca da Aliança. Vou falar um pouco sobre os elementos da arca. A arca, a maioria, dentre todos os elementos que são utilizados, dos materiais, está sempre muito presente a questão da madeira de acácia. A acácia, ela era uma árvore e que a predominância dela naquele período era no deserto. E Deus, ele pede que Moisés vá até o deserto, né, para poder buscar essa árvore para a construção não só da Arca da Aliança, mas como do templo em si, né, do templo em si, todo foi construído com essa madeira, as partes que eram feitas de madeira. E o interessante sobre essa madeira são as características dela. A árvore de acácia, ela é uma árvore que ela é... Vou botar a imagem do meu dele aqui? Mas pode ir falando, não se preocupe não. Tá, ok. Ela é as características dela, que é uma árvore dura, com espinho, e ela é muito resistente. E justamente por ela ficar no meio do deserto, nós imaginamos que ela passava por todos os tipos de mudanças climáticas, todos os tipos de dificuldades do tempo. Então, essas dificuldades seriam elas o quê? A questão do vento, a questão de que no deserto à noite era muito frio, mas durante o dia era muito calor. E ainda assim, ela se permanecia resistente, ela não morria. E a mesma coisa nós podemos comparar até mesmo a nós, com uma madeira de acácia, porque quando nós passamos pelo deserto, é nesse deserto que a gente se fortalece. E assim como a madeira de acácia, que era um objeto que representava força, e eu acredito que essa seja um dos motivos da representação simbólica de ter usado essa árvore feita dessa madeira. Tanto que, a partir daí, eu não consegui... Gente, eu estou ouvindo muito mal, mas não estou conseguindo ouvir. Aí deve ser a internet da senhora, viu, dona Márcia? Ou dona Maria? Deve ser a internet da senhora. Paloma, você me permite fazer uma observação? Com certeza. Pronto. Na verdade, a madeira tem a representação, a gente já falou isso há algum tempo atrás, a madeira, sim, representa a humanidade, né, todo ser humano, mas a madeira de acácia, em particular, ela vai apontar, de fato, para o Senhor Jesus. Como você leu aí, é uma madeira extremamente especial, extremamente resistente, duradoura. Até os dias de hoje, essa madeira é usada na fabricação de móveis, etc. E o grande chamariz dela é de ela ser uma madeira que realmente é muito resistente, apesar de que não pode ficar submetida nem ao sol extremo e nem à chuva extrema, porque ela pode sofrer uma distorção. Mas, quando a gente vem e traz isso para o lado espiritual, a gente vai perceber que essa madeira representa, sim, o Senhor Jesus. Deus, ele dá uma direção muito, muito objetiva, né? Não era para usar qualquer madeira, era madeira de acácio, ou de cetim, também ela é chamada madeira de cetim. E não é à toa, justamente por esse paralelo, que apesar de ser uma madeira que sofre pra caramba no tempo, a árvore para ser formada, ainda assim uma madeira fácil de ser trabalhada, não é uma madeira ruim, é uma madeira fácil de ser trabalhada e que vai ter, né, essa durabilidade e uma beleza, além de um perfume. A madeira de acácia, ela tem um perfume natural. Quando a gente vê tudo isso, a gente vai juntando as peças, ela aponta realmente para Cristo.
essa madeira de acácia dentro do tabernáculo, ela não significa tão somente a humanidade, mas uma humanidade perfeita, e o único perfeito foi o Senhor Jesus. Claro que é uma referência para que possamos imitar, né? Cristo é o nosso referencial. Se a gente quer se assimilar a alguém, se assemelhar a alguém, a gente vai tentar ser o mais próximo possível do Senhor Jesus, dentro dos exemplos todos que ele deu. Ele sofreu pra caramba para chegar onde ele chegou, o sacrifício perfeito, e justamente a madeira de acácia vai ter isso, ela sofre pra caramba para ser formada, e nesse processo ela não se corrompe, ela consegue se manter ainda íntegra e se permite ser melhorada, aperfeiçoada, entende? Então, não vamos entender essa madeira de acácia como sendo de qualquer homem, tá? A madeira em si, na Bíblia, ela representa, sim, homens, tá? A gente vai ver, eu já comentei esse exemplo muito legal, quando as árvores estão querendo um rei para si, né? Lembra, isso aí está lá em Samuel, né? Vem o espinheiro, vem a oliveira, ali são personalidades de homens simbolizadas através da árvore, tá? E nesse ponto aqui, tudo que se refere ao tabernáculo são madeiras de acácia. A única madeira que não é de acácia, ou melhor, nem tenho certeza, mas é a única madeira que não é revestida, a gente vai ver que é a madeira que fica no altar do sacrifício, porque ela está lá para ser realmente queimada continuamente. Tá bom? Então, só queria fazer esse adendo para que não se perca esse conceito. A madeira de acácia, tudo em redor do templo, do tabernáculo, templo não, tabernáculo, tá certo? Sinaliza e aponta para Jesus, sinaliza para um homem perfeito, tá? Não é qualquer um, é um homem perfeito que podemos ter como exemplo, mas não somos nós ali naquelas madeiras, ok? Tomando até como gancho o que a senhora falou aí, a gente passa para outro elemento que seria o ouro, que da mesma maneira é um metal, né, nobre, mas que também não se corrói, ele não se corrompe, não se mancha, e ele também é maleável. À medida em que ele recebe o fogo, ele vai se purificando. Então, também tem essa representatividade, e levando em consideração aí o complemento da senhora, podemos também direcionar ele a Jesus. Exato, tudo que se refere ao tabernáculo, tá, pessoal? A gente vai ter o tabernáculo, aquela parte do átrio, aquela parte externa, ali não tem ouro. A gente vai começar a ver ouro quando a gente vai para aquela parte do santo lugar e do lugar santíssimo. Pronto, ali tudo tem ouro. Tem peças que são madeira de acácia revestidas de ouro e tem peças que são ouro puro, como o propiciatório, que a Paloma vai falar aí logo mais. Todo ouro aponta para a divindade. E essa divindade, obviamente, é o próprio Deus e na pessoa também do Senhor Jesus e também do Espírito Santo, como a gente viu lembra aí, pessoal, no candelabro. Ele é feito também de ouro puro, mas o candelabro já aponta para o Espírito Santo, tá certo? O restante dos itens, os materiais, os utensílios que a gente vai ter dentro ali do tabernáculo vão apontar para Cristo. Também temos os querubins, né, que eu já tinha falado um pouco sobre os querubins quando eu falei sobre o véu, mas como algumas pessoas não estavam aqui, só para fazer um resumo, os querubins, eles são os anjos que são guardiões responsáveis por guardar a glória de Deus, e visto que ele ficava no propiciatório, que é a tampa, né, na verdade, a tampa da arca, e dá para observar que eles ficam com a cabeça, né, os olhos voltados para baixo, inclusive em reverência ao próprio Deus. E se vocês quiserem, né, lá em Gênesis, a gente consegue verificar em Gênesis 3:24, fala quando o homem expulsou Adão e o homem não, Deus expulsou Adão e Eva de lá do Éden, e ele colocou um querubim
para tomar conta de lá. Então, a importância que tem o querubim, e por isso, como ele guarda a glória de Deus, e a arca o próprio Deus, então, por isso, eles estão presentes, assim como estavam presentes também, bordados no véu. Fazer outra observação, Paloma, não interrompendo, já te interrompendo. Se você pode responder, as demais aí também, fica à vontade. Por que necessariamente a gente vai perceber esses anjos guardando a glória de Deus? Tanto aí no propiciatório, quanto também, como você falou, lá no Jardim do Éden, guardando aquilo que era divino. Quem saberia dizer? Olha, eu lembro que eu fiz essa pergunta para a senhora. Ninguém? Nem se atreve, nem se arrisca? Eu fiz essa pergunta para a senhora, tanto que eu não lembro, a senhora até me respondeu e agora eu não estou lembrada, que eu te perguntei, porque antes do Lúcifer se corromper, né, lá em Ezequiel, fala que tu és querubim, né, estrela da alva, fala que ele ficava responsável por, inclusive, guardar a glória de Deus. E eu perguntei para a senhora, eu fiz, mas, dona Lilian, se no céu é tudo perfeito, do que precisava guardar? E aí parou aí também. Pois é, aqui nesse momento que você falou em Gênesis, ali do Éden, a gente vai ter Deus afastando Adão e Eva de dentro do paraíso, né? De dentro do jardim perfeito. Maiana quer falar aí, deixa a Maiana completar. Pode falar aí, Maiana. Está relacionado com a glória de Deus, que ele disse que não dá a ninguém e não pode ser tocada, e foi isso que o diabo tentou fazer quando ele disse que seria maior que Deus e tudo mais? Não está incorreto o que você fala, mas eu creio que isso é algo mais profundo. Quando o homem ele é expulso do jardim, ele é expulso por quê? Para ele não tocar na árvore da vida, porque ele seria como Deus, não morreria. Perfeito. Mas qual a condição dele nesse momento? Ele conhecia o bem e o mal. Ele acabou de se tornar um pecador. E se ele tomasse do fruto da árvore da vida, ele viveria para sempre pecador. Não teria mais como ele ter uma aliança com Deus de novo. Então Deus afasta ele daquilo que o tornaria novamente imortal. A gente sabe que o homem não foi criado para morrer. Mas naquele momento, quando ele se torna pecador, o próprio Deus, para proteger o homem, ele cria essa barreira de segurança, não é para Deus, é para o homem. Porque senão o homem ia ser para todo sempre pecador e jamais teria novamente a possibilidade de ter uma reconexão com Deus, uma religação com Deus. Quando a gente vem aqui para o tabernáculo, a gente vai perceber que essa glória está sendo guardada, não é porque Deus não possa ser tocado, é porque quem tocar nele de uma forma impura vai ser fulminado. Então, não era qualquer homem que entrava no Santo dos Santos, nós sabemos, né? Já falamos sobre isso. Era um homem específico, escolhido por Deus, e só entrava uma vez no ano com um objetivo muito específico, que era apresentar sangue sobre o propiciatório, para que, então, o povo fosse purificado dos seus pecados, e então pudesse se achegar a Deus. Então, essa questão dos querubins protegerem a glória de Deus, pelo menos no Gênesis, né, nessa passagem aí do Jardim do Éden, e aqui, no que se refere à Arca da Aliança, que isso a gente vai ver no templo também, né? Estamos aqui no tabernáculo, mas no templo de Salomão isso vai ser observado também, é mais para proteger o homem de que ele venha morrer em seu pecado. Entendem? Não é para necessariamente Deus não ser tocado, porque, bom,
Deus for tocado, o problema e azar de quem o fizer de forma impura. Mas, quando nós estamos purificados, o que mais Deus quer é que a gente tenha intimidade. Ele vai querer ser tocado. Ele vai querer tocar em nós. Vai chegar ao ponto de ele querer habitar em nós, né? Então, essa questão desses querubins é justamente para proteger o homem. Não é necessariamente para proteger a Deus. Dá para entender isso aí? Pode falar aí, Cristiane. É muito interessante isso aí, porque você vê que para a gente receber Deus, para Deus vir e habitar em nós, tem que haver o batismo, tem que haver aquela limpeza para poder um conserto de vida para depois a gente receber a presença dele. Porque no pecado, de forma nenhuma, teríamos acesso a ele. É como você falou, não porque ele não queira, mas porque nós não teríamos condições disso. Exatamente. Pode seguir, Paulo. Aí, continuando aqui, né, do propiciatório, onde acontecia, né, onde o sangue era aspergido, eu vou pedir que, por favor, abram lá em Levítico 16. A partir do versículo 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue aspergirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Complementando o que a dona Lilian falou em relação ao propiciatório, e o que eu achei muito interessante nessa passagem é que me lembrou um pouco quando nós estávamos estudando lá em João, quando Jesus pergunta a Simão Pedro se ele amava, e que Jesus fala primeiro sobre apacentar os cordeiros e primeiro sobre apacentar as ovelhas. E de tal forma que, se a gente for reparar, ele usa tanto o sangue do novilho, que seria um bezerro, né? Algo novo, de alguém que ainda estivesse iniciando na fé, que não conhecesse ainda, não que não conhecesse, mas que ainda estivesse iniciando a caminhada, que Jesus estivesse sendo apresentado para eles ainda naquele momento, mas que a pessoa também ali teria os seus pecados para ter a necessidade de ser expiados, bem como também o sangue do bode, que já representa algo mais velho, algo mais maduro, alguém que já estaria à frente, né? Alguém que já teria uma maturidade espiritual, mas que também teria a necessidade de ter os seus pecados expiados. E eu acho que é interessante essa relação, porque Deus sempre tem essa preocupação, não só com aqueles que estão iniciando, mas principalmente com os que estão já um pouco lá na frente, porque é como a palavra dele fala, né? Que aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia, porque a ideia não é estar, a ideia é permanecer. Perfeito. Bom, vamos lá. A senhora fez uma pergunta para mim e pediu para que eu tentasse responder sobre a iluminação dos santos no período do véu. E o que foi que eu acho, né? Uhum. O que para mim pareceu mais correto, a se dizer. Se a gente for lá em Números 8, bom, antes de ler aqui, Números 8, a primeira coisa que eu imaginei quando a senhora falou sobre iluminação, ou me perguntou sobre a iluminação dos santos, era justamente por conta
do candelabro, porque é a única coisa que, quando a gente fala sobre os elementos do tabernáculo, que teria algum tipo de luz. E quando a senhora falou, eu falei, pronto, é o candelabro. Eu já ia falar e pronto. Aí, quando eu fui fazer essa pesquisa aqui, lá em não estou Números conseguindo ouvir nada, eu vou sair. Tá bom, dona Maria, mas provavelmente é a sua internet. Estou conseguindo ver. Pode continuar aí, falando. Lá em Números 8 fala o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, desculpa, é versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, o candelabro só poderia iluminar aquilo que estava à frente dele. Até porque a espessura que tinha o véu, provavelmente não teria como iluminar aquele onde ficava o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança. Além disso, o local, como pode ver na estrutura, também não entrava a luz do sol. Então, mesmo durante o dia, mesmo que tivesse de dia, não entraria a luz do sol. Então, chegamos à conclusão que, como ali representava o próprio Deus, a glória de Deus iluminava ela, e eu acredito que não teria nada nesse mundo, nem fora dele, que pudesse competir com a luz que emana na própria glória de Deus. Então, o que iluminava ali, a minha resposta para a pergunta da senhora seria a própria glória do Senhor. Então, aí eu vou te fazer uma outra pergunta, e fica aí para todo mundo. Bom, se a gente imaginar que a glória de Deus aparecia sob a forma de luz, a gente não vê isso descrito. A gente vê que a glória de Deus vem na forma de uma nuvem. E se a gente for pensar numa nuvem, a gente vai pensar em algo que deixa a gente com a visão muito mais dificultada. E aí? Fala aí, Cristiano. No caso, a luz, eu não sei se é mais ou menos essa pergunta que você fez aí. Eu coloquei aqui que a luz de lá, ela representa a presença do Espírito Santo. E se não houvesse essa luz, nós permaneceríamos no pecado, na escuridão. Então, essa luz é a presença, ela representa a presença do Espírito Santo. Não é essa questão que a gente quer chegar. A questão que a gente quer chegar é o seguinte, como o Paloma acabou de falar, né? Todo o tabernáculo era completamente coberto de pelo menos 4 mantas. E isso não dava para passar sol. Era de linho, pelo de cabra, pelo de bicho, não sei o que, pronto. Então, não dava para passar luz. E aí, a gente vai ter lá dentro, após o primeiro véu, aí a gente vai ter o santo lugar. Pronto, o santo lugar tem um candelabro, tem 7 lâmpadas acesas o tempo inteiro, né? 7 paviozinhos lá, acesos o tempo inteiro. Também não podia ser apagado nunca. Né? Quando fazia-se a limpeza, já falei com vocês, as 2 extremidades ficavam acesas, aí o sacerdote limpava as 5 do meio, aí depois acendia as 5 do meio, limpava as 2 da ponta, mas nunca ficava com aquilo lá tudo apagado, não podia. Era a ordem de Deus. Bom, agora a gente vai passar para o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Tá? E quando a gente chega no Santo dos Santos, a gente tem um véu que é inteiriço, esse véu não é dividido, não são 2 cortinas, não, ele é um véu inteiriço, e é chamado de véu, a gente tem, né, a ideia de que véu é uma coisa fina, não é fino, ele era extremamente grosso, ele tinha mais ou menos a espessura da sua mão, tá? Isso aqui era a espessura do véu, ele tinha 10 côvados por 10 côvados, né? 4,5, 4,5 metros por 4,5 metros, e tinha uma espessura de quase uma mão, né? Vamos lá, uns 12 a 18 centímetros, era algo extremamente pesado, ok.
e sem fendas, ok? E completamente ajustadinho aquelas paredes. Quando o sacerdote entrava lá dentro, ainda se encontrava com a glória de Deus, que era uma fumaça, que era uma nuvem. Então, o que iluminava, o que guiava esse homem lá dentro, o sumo sacerdote? Né? Eu imagino que não deveria ter uma grande iluminação e que, bom, luz é sempre luz e frestinha que tiver ela vai ultrapassar, por alguma frestinha deveria ultrapassar a luz do candelabro, mas lá realmente não era um ambiente iluminado, até porque Deus não queria ser visto, nem mesmo pelo sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote entrava lá, não era para ver a glória de Deus, era para representar a si mesmo e o povo, né, diante de Deus, para haver a liberação do perdão de pecados. Não era para ele ver. Então, tudo aquilo lá era para que realmente Deus não fosse visto. Não tinha iluminação. Talvez uma frestinha lá, né, que passasse por baixo, por cima, de alguma coisinha mal adaptada entre as argolas, né, o varal e a cortina. Por que isso é importante? Para a gente ver que até mesmo a gente tendo um símbolo, um tipo de Cristo como o sumo sacerdote era, quem é que podia chegar à presença de Deus? Quem hoje está diante da presença de Deus intercedendo por nós? Jesus. Quem poderia chegar lá no propiciatório, na Arca da Aliança, sendo que simbolizava o próprio Deus? Jesus. Então, o sumo sacerdote, ele é um símbolo, um tipo de Jesus. Só que um Jesus que não é Jesus, porque o sangue que ele está levando é um sangue de animal, não é o sangue perfeito. Então, nem ele tinha poder ou liberdade de ver qualquer coisa da Arca da Aliança. Eu acredito que ele ia realmente no tato. Até quando a Arca da Aliança ela era transportada, ela não era transportada nua e crua, né? Tinha um manto que a revestia. Não era para ninguém ver a Arca da Aliança. Então, por isso, lá o Santíssimo Lugar era realmente todo escuro. A Aline quer fazer algum comentário? Pode falar aí, Aline. Não sei se eu consegui. Primeiramente, boa noite a todas. Não sei se eu consegui entender, mas a minha interpretação também seria que Deus não queria que fosse adorado algo material, mas o espiritual que era ele. Então, até para as pessoas não fazer daquilo algo de adoração, como foi criado um bezerro. Ele viu a necessidade do povo, sim, e ele cumpriu a necessidade do povo naquele momento de ter algo material, só que ele não queria que isso fosse o foco, mas ele queria que o foco fosse ele, em ele estar naquele lugar. Boa, Aline. Muito forte isso aí. Gostei. Isso aí mesmo. Pode falar aí, Paloma. E levando em consideração isso aí que a senhora falou sobre de ser pelo tato, a forma que ele aspergia e a forma que ele passava o sangue era algo que realmente dava para ser feito através do tato, né? Porque eram nas extremidades, então as extremidades você vai pegando assim, você consegue enxergar e aspergir, você também conseguiria saber aonde você estava fazendo Tocando, o trabalho. né? Realmente. Vamos falar um pouco agora sobre os elementos que estavam dentro da arca. Eram os 3 elementos que estavam dentro da arca. O primeiro, as tábuas com os 10 mandamentos, ou decálogo, que estavam ali representando a autoridade, a lei, a ordem de Deus, né? Os 10 mandamentos ou testemunho é a mesma coisa que aliança, ou seja, aqueles 10 mandamentos, eles foram criados por Deus para que se estabelecesse uma aliança entre o povo e entre Deus, né? Um pacto. Não sei, a senhora acha interessante ler o Êxodo todo, essa parte do Êxodo, porque é bem grande, são 17. Não, acho que não, velho. Teria Não, né? necessidade, não.
certo. Além sim, uma curiosidade em relação aos 10 mandamentos, né? Que eram 2 tábuas. Só que o entendimento é que essas 2 tábuas não quer dizer que seria uma continuação de outra, até porque em uma tábua só estariam os 10 mandamentos. Mas naquele período, quando se tinha algum acordo, quando se firmava algum acordo, algum contrato entre 2 pessoas, né? Entre 2 seres, no caso representando Deus e representando o homem, era feita sempre uma cópia fiel daquilo que era dito entre eles. Então, entende-se que teriam 2, porque uma representando esse acordo, que na verdade seria a cópia fiel um do outro, representando o acordo de Deus com o homem, porque a aliança é o pacto onde eles deveriam obedecer para se manterem em comunhão com Deus. Bacana isso aí, velho. Nunca nem parei para pensar. Isso mesmo. Não faz sentido realmente precisar de 2 tábuas, uma continuidade da outra, mas faz total sentido uma para ser referência documental para cada uma das partes envolvidas no pacto. Bacana isso aí. Nunca tinha pensado. Como um contrato, né? Uhum. Legal. O vaso com o maná. Aí a gente vai lá em Hebreus 9:4. Lá em Hebreus 9, no versículo 4, diz que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que a continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. A questão do maná, o maná, ele representa a provisão do Senhor, né? A dependência em que o povo teve de Deus, até porque eu ia pedir para abrir, mas para não se estender muito, lá no período de Êxodo, logo quando eles saíram do deserto, o povo reclamava muito em relação de que quando eles estavam no cativeiro de Faraó, eles tinham alimento diário, eles tinham a carne, eles tinham o pão, eles tinham tudo, apesar de que eles se esqueciam, né, do principal, que eles tinham isso, mas estavam presos, não tinham a liberdade. Mas ainda assim, as pessoas sempre costumam a resmungar, esquece da parte ruim e lembra só da parte da cobrança, né? Porque Deus tirou eles de lá, mas ainda assim eles continuavam a reclamar. E aí Deus falou para Moisés que não precisaria se preocupar, que todo dia ele mandaria o maná. E uma coisa interessante sobre o maná é que o maná ele não poderia ser guardado de um dia para o outro. Se fosse guardado de um dia para o outro, ele iria estragar. Até porque justamente Deus que tinha que ser a provisão. Você teria que ter a fé primeiro, né, de acreditar que quando o dia amanhecesse, ainda assim, e está na dependência dele, acreditando que mais uma vez ele iria suprir aquela necessidade. Então, realmente, a importância, né, do símbolo que tem o maná, por isso que eu acredito ter sido um dos 3 elementos que estavam na arca, sendo que o maná que estava na arca, mesmo ficando durante outros dias, não estragava. Porque Deus realmente queria que estivesse ali para representar, para que o povo sempre lembrasse que no deserto, mesmo quando não tinha nada, Deus proveu. E... Cristiane quer fazer um comentário. Por favor. Acrescentando essa parte aí, eu acho também muito interessante que Deus, quando ele pediu para que fosse colocado na arca, ele também pensou na geração futura, que é tipo assim, aquilo ali é a prova de que Deus realmente cuidou daquele povo, porque ele sabia que aquele povo ia morrer, né? Então, assim, como a gente tem a Bíblia hoje, que estão aqui todo o ensinamento, tem a nossa direção, tudo aqui na Bíblia escrito, Deus lá no passado deixou como prova do que ele fez e do cuidado com o povo. E isso ia trazendo para as gerações que iam vindo. Ainda que o povo esquecesse, mas
estaria ali a prova da provisão e do cuidado dele. Perfeito. Pode ir, Paulo. Em algum... Eu não estou conseguindo aqui, o meu computador, não sei o que aconteceu, mas está bem ruim. Mas em algum momento também da Bíblia é chamada de Arca do Testemunho, né? E justamente por isso aí que Cris falou, né? Que por que a Arca do Testemunho? Porque nele tem os elementos que mostram justamente esse cuidado, essa aliança que Deus tinha com o povo, mostrando primeiro a questão dos mandamentos da lei, que faria com que o povo fosse um povo temente, que mantivesse a comunhão com ele, a provisão divina, né, através do maná, que a provisão também, para mim, ela fica ligada muito à questão da vida financeira, né, da pessoa, né, a provisão nesse sentido. E também a provisão espiritual. E o terceiro elemento, que seria a vara de Arão, que floresceu, que, nesse caso, para mim, seria a representatividade da autoridade de Deus e o aviso para que o povo não fosse rebelde. Deus ali mostrando para o povo. Porque, né, a vara de Arão foi num período em que o povo não estava acreditando, não estava duvidando do sacerdócio da casa de Arão. Eles estavam em dúvida que Arão tinha sido escolhido por Deus, né? E justamente por isso, Deus deu a direção a Moisés que colocasse uma vara com o nome de cada líder da tribo, e na vara de Arão, o da tribo de Levi, dentro da arca, e passasse ali um tempo. E depois, quando tirasse aquela vara, que florescesse, seria o escolhido por Deus. E a vara, justamente, de Arão foi escolhida, e por isso ela voltou, depois florescida, retornou para a arca e serviu também de testemunho, e serve até hoje, né? Até porque nesse momento nós estamos falando sobre ela, serve de testemunho sobre a autoridade de Deus, e Deus mostrando que ele é contra a rebeldia. Porque naquele momento, inclusive, ele foi misericordioso ao ponto de mostrar, de ainda assim, mesmo que ele não precisasse, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, mas ainda assim, como prova também da sua misericórdia com o povo, né? Ele mostrou, ele quis provar que era, de fato, o escolhido seria de Arão. Me permite? Sim, senhora. Quando a gente vai para o hebraico e vai tentar entender o significado da palavra propiciatório, a gente vai ver que ele significa cobertura. E existem alguns textos na Bíblia que falam sobre cobrir multidão de pecados. E a gente fica pensando lá, né, o que é isso de cobrir multidão de pecados? Tem uma passagem, acho válido, abre aí, está em Salmos 32, abre aí rapidinho, Salmos 32, verso 1. Uma das passagens, né, que falam sobre isso. 31 ou 32? Salmo 32, verso 1. A gente vai ter assim: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Quando a gente vem para a tampa do propiciatório, ou melhor, para a tampa da arca, que é o propiciatório, ele vai agir realmente como uma coberta, como uma tampa. E o objetivo é, de fato, cobrir pecados. Quando a gente atenta para o fato de que o propiciatório representa, ele é feito de ouro puro. Se é feito de ouro puro, ele aponta para uma divindade, ponto. E nesse momento, essa divindade, ponto, é o próprio Jesus. Não tem madeira. Foi a característica divina dele, que fez com que ele se tornasse, ou melhor, permanecesse sendo o que ele sempre foi, parte de Deus, parte de uma divindade. E quando ele derrama o sangue dele lá no Calvário, esse sangue que é levado pelo sumo sacerdote, né, que é aspergido lá,
sempre é simbolizando o sangue do próprio Cristo. Quando Deus ele tem a ideia do tabernáculo, ele já tinha em mente, porque na cabeça de Deus isso sempre existiu. Dentro da eternidade, para ele tempo não é nada. Ele já sabe o início e o fim de toda a história. Então, quando ele olha para o propiciatório, quando a glória dele é manifesta lá dentro, ele não vê o sangue do boi, ele está vendo o sangue de Cristo. E isso vai levar a cobrir os pecados do povo, né? Pois bem, o sangue de Cristo cobriu os pecados da humanidade. Quando a gente vê aqui o pecado foi encoberto, não é que o pecado foi escondido, é que o pecado é abafado. E o que é visto é o sangue de Cristo. E daí vem o perdão, né? Como esse verso aqui fala, né? Abençoado aquele cuja transgressão é perdoada. Então, não é que foi escondido, não, ele de fato foi perdoado. E a tampa do propiciatório, ou melhor, o propiciatório, ele vai ter essa característica, o nome em si já diz isso, né? O que significa ser propício? É você se colocar na posição de alguém para que aquele alguém não sofra uma determinada punição. Quem vai sofrer é você. Bom, quem fez isso por nós foi o Senhor Jesus. Então, a tampa, né, da arca representa o próprio Senhor Jesus, né? O propiciatório representa o próprio Senhor Jesus. Quando a glória de Deus vê o sangue ali, ele fica feliz, ele não olha mais para o pecado, ele olha assim, meu Deus, esse filho realmente é muito, muito corajoso, é muito determinado, é muito obediente, como ele me foi favorável. Então, ele tem aquele orgulho, né, se a gente pode dizer assim, aquela alegria de ter percebido que Cristo cumpriu tudo que ele quis, do jeitinho que ele quis, sem ceder, sem falhar. E aí a gente vê aqui, nessa passagem, exatamente isso, Deus cobrindo os pecados. E a tampa está cobrindo o que está lá dentro da arca. Os 3 momentos em que esses 3 elementos que estão dentro da arca, né, os momentos em que eles acontecem, são momentos que apontam para a rebeldia e a incredulidade de Israel. Quando aqueles itens estão lá dentro da caixa, eles estão lá para servir de memorial, ok, para todo Israel, olha o que consta lá dentro. Lembrem-se que Deus nos fez um povo separado, por isso ele nos deu uma lei específica, ele tem um pacto conosco, Deus, ele nos provê de toda e qualquer necessidade. Paloma chegou e falou de uma forma meio generalista, ou melhor, meio grotesca, me perdoe, financeira, mas não é só financeira, é material mesmo, né? Quando a gente pensa em coisas, pensa em dinheiro, mas é mais do que dinheiro, é tudo de material, é tudo de espiritual, como ela citou também, tá? Então, eu sou a provisão de vocês e vocês não confiaram em mim em determinado momento, mas olha, está aqui a prova de que eu sou um Deus misericordioso. E para finalizar, como Paloma também falou, né? Está lá a vara de Arão que floresceu, deu flores e fruto, né? Isso de uma noite para um dia. Foi algo assim absurdo, porque para uma amendoeira, né? Ali era uma vara de amendoeira, para uma amendoeira crescer, desenvolver, florescer, dar fruto, isso levava anos, mas em uma noite tudo aconteceu, prova de que Deus estava no negócio. Então, olha, vocês rejeitaram a minha autoridade, vocês rejeitaram o meu governo sobre vocês, mas ainda assim, eu estou colocando aqui para vocês lembrarem o quanto eu sou misericordioso. E cobrindo aqueles pecados está lá o sangue de Cristo, está lá o próprio Senhor Jesus. Então, essa arca da aliança é para provar que enquanto houver, né, esse pacto de Deus para com o homem, não vamos nem falar de homem para com Deus, porque o homem quebra toda hora. Mas enquanto houver o pacto de Deus para com o homem, e ele não é homem para quem minta,
Ele não vai voltar atrás, ele não vai se arrepender do que ele fez, ele vai continuar em frente com o que ele prometeu para o homem, ele tem um pacto conosco. Então, enquanto há esse pacto, então nós temos a esperança, a expectativa de uma misericórdia, né, que dura para todo sempre. Isso não nos dá legalidade para pecar, é outra história, a gente já sabe disso, não vou nem entrar nesse assunto. Mas o que quero dizer é que Deus tem misericórdias eternas para nos dar. Aline, pode comentar. Em relação à vara de Arão, eu acho interessante porque veio exatamente de alguém que se rebelou entre o povo. Juntou ele e a irmã Miriam e se rebelou contra Moisés. Isso mostra que naquele momento ele foi contra a vontade de Deus, então ele pecou, ele errou, mas não impediu de Deus fazer dele um sacerdote e da descendência dele fazer mais sacerdotes. Então a tribo de Levi foi separada. Deus não separou só simplesmente a tribo de Levi, mas alguém que lá atrás fez algo contra ele. Então, mostra que Deus ele não olha para o passado, ele olha para o presente. E como a senhora falou sobre o propiciatório, ali dentro da arca tinha algo que era de Arão. E ele também tinha pecado. Então, Deus ele não quer saber o nosso passado, ele quer saber quem nós somos hoje diante dele, de quem era Arão diante dele naquele momento. E a partir daquele momento, ele era alguém separado por Deus, e não só ele, mas toda a descendência. Então, foi uma bênção que chegou até ele. Então, Deus não se importou com o passado. Pois é, não precisa vocês abrirem, porque para não demorar, mas Hebreus 4,16 fala assim: portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Quando é o tempo de necessidade? Todo tempo. Então, a todo tempo, nós podemos nos achegar a Deus por meio do Senhor Jesus, e em todo tempo nós vamos ter misericórdia. Então, a Arca da Aliança, ela tem essa simbologia. Não sei se Paloma vai citar aí, mas até nos céus, ainda hoje, existe lá a Arca da Aliança. Pode falar aí. Tá bem, ótimo. Em relação ao transporte, né, da arca, a arca ela era transportada sobre os ombros dos homens da tribo de Levi, e como a senhora já havia comentado antes, ela era coberta com couro e com um pano azul, justamente para não uma proteção, e somente eles da tribo de Levi poderia tocar. E, para não me alongar muito, eu ia pedir para abrir, mas eu posso falar um pouco, e teve um homem chamado Uzá, que ele morreu, inclusive, por ter tocado na arca. E mesmo que a intenção dele naquele momento não foi a intenção ruim, porque como na própria passagem da Bíblia fala, se vocês depois quiserem ver, foi lá em Números, no capítulo 4, versículo 15, fala que os bois, quando estavam passando por algum lugar íngreme, né, que balançou um pouco, e ele foi pegar na arca, né, com medo que a arca caísse. Mas ainda assim, Deus se irou com isso e ele morreu. A arca... Vou falar um... Não, é que a referência que você deu, você falou de Números 4:15, não é? É 2 Samuel, capítulo 6. Ou é isso mesmo, não. Eu li outro lugar aqui, tá certo. 2 Samuel mesmo. E eu não sei vocês, mas eu ficava sempre me perguntando isso. Poxa, mas o rapaz estava querendo segurar a arca. Deus vai lá e mata o rapaz. Mas quando a gente vai entendendo, né, a dinâmica e as razões do santuário, de todo o tabernáculo, a gente começa a perceber o tanto de santidade que está envolvido. E ainda mais na arca. A arca é o centro de tudo. Inclusive, quando o tabernáculo é construído, a primeira
coisa que era colocada no lugar era a arca. Então, todo o templo era construído de dentro para fora. Primeiro era posicionada a arca e todo o resto era feito. Não era primeiro fazer lá as tendas, né, cortinado, para depois armar aqui. Não. A arca era o centro de tudo. Era a primeira coisa que era colocada, da mesma forma que era a última coisa que era removida. Né? Então, existe muita santidade em torno disso. Então, quando o Uzá vai lá e toca, para a gente é uma coisa nova. Por quê? Porque a gente não conhecia isso. Estamos conhecendo isso agora, né? Venhamos e convenhamos. Estamos conhecendo essa santidade toda em redor da arca agora. Mas, entendendo agora, quem era que seria louco de tocar a arca? Só um cabra irreverente como Uzá. Só um cara que não tivesse o devido temor como Uzá, porque nenhum dos outros levitas tentou lá aparar a arca. Não, deixa esse negócio aí. Então, Israel já tinha essa compreensão de que não podia tocar. Quando ele morre, ele não morre dando uma de bonzinho. Ele morre realmente dando uma de irreverente, sem temor. Entende? Hoje, para mim, isso fica muito claro. A morte dele é justificável. Né? Como a gente falou, ó, nem dentro do Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote tinha o direito de ver a arca. Quanto mais chegar lá e simplesmente tocar, entendeu? Então, não podia, e ele só podia fazer isso uma vez no ano, e às vezes o cara levava a vida inteira e só fazia isso uma vez na vida quando tinha a oportunidade, porque, tudo bem, no início lá com Arão, então, só tinha Arão, os 4 filhos, depois os 2 morrem, 2 filhos, mas esses caras aí vão se proliferar. E os sumos sacerdotes vão ser sempre tirados da linhagem de Arão. Não vai ser dos levitas, é da linhagem de Arão. Então, depois vão surgir muitos. Né? E tinham aqueles que eram sorteados uma vez na vida. E eles passavam como sendo sumos sacerdotes 15 dias da vida. Depois o nome dele era tirado. Ele podia morrer no meio desse trajeto, dessa história, e simplesmente nunca ter a oportunidade de entrar no Santíssimo. Mas, enfim, para mostrar como tudo era muito santo. O Uzá, quando ele vai lá, ele sabe que era muito santo. E como a própria Paloma falou, aquele não era o jeito certo de levar a arca. A arca era para ser levada nos ombros, como ela citou. Davi vai lá e bota num carro de boi, bota num carro novo, como se isso fosse realmente algo que alegrasse a Deus. Eu imagino que ele foi até de bom coração. Ele não pegou qualquer carro, ele pegou um carro novo, os boizinhos mais fortes, tá? Foi lá e botou. Mas, bom, Israel sabia que não era assim que deveria se transportar a arca. Tanto que os varais da arca era a mesma coisa dos varais da mesa da proposição, do altar de incenso, do altar de bronze. Mas os varais da Arca da Aliança, eles nunca poderiam ser removidos, como a gente acabou aí de ver em Êxodo 25. Né? Eles nunca poderiam ser removidos. Por quê? Porque a arca tinha que estar pronta a todo tempo. É como se Deus dissesse, eu estou pronta a todo tempo. Eu não tem falhas, não tem momento ruim. Eu estou preparado a todo tempo. Vocês também têm de estar preparados a qualquer tempo. Né? Essa é a mensagem do varal lá que nunca é removido. Esse varal só vai ser removido, pessoal, uma vez, quando o templo de Salomão realmente é construído e a arca vai ter descanso. Vamos lá, estamos no tabernáculo, estamos estudando tabernáculo. Tabernáculo, eles ficam de lá para cá, né? Tem guerra, vamos para lá. Não, vamos conquistar outro lugar, vai para lá. Então, era de acordo com a vontade de Deus. Mas quando Deus permite a construção do templo, bom, ninguém vai ficar levando um templo nas costas, acabou, eles vão se sedimentar ali, eles vão edificar a cidade, eles vão crescer a partir dali, de Jerusalém. Então, a arca finalmente chegou no seu ponto de descanso final. Aí, só aí, os varais são removidos e eles são colocados para fora do Santíssimo Lugar. Né? Isso aí você vai ver em 1 Reis 8, 9, caso vocês estejam curiosidade depois de ver. Ou melhor, 1 Reis não, em 2 Samuel mesmo. Agora, o que eu acho interessante a gente observar é 1 Reis, esse aí eu quero que vocês abram, 1 Reis capítulo 8.
1 Reis, capítulo 8. Aliás, eu acho que aqui também. Entrando no meu assunto, porque Desculpe, perdoe. Perdoe. Acabou, já me calei. Acabou, continue. Pode seguir, fique à vontade. Tá certo. Continuando aí o que a gente está falando em relação à arca, né? Ela também, justamente por ela representar a presença de Deus, e como a senhora falou aí, as hastes elas estavam sempre fixas porque representava essa prontidão, e também ela era levada à frente à guerra, e como um exemplo que nós temos da arca sendo colocada à frente para representar que a presença de Deus estava ali naquele momento da guerra, a gente tem a queda das muralhas, né, de Jericó, que está lá, vocês puderem abrir em Josué, no versículo 6. Seis, 7, 8, Adriana. Vou botar aqui, Adriana, enquanto o pessoal está procurando aí. Josué, capítulo 6, versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, aqui mostrando que a arca ela também iria na frente das batalhas, até porque ela representava a presença de Deus, e nós entendemos que onde Deus está, a gente consegue a vitória, né? Conseguimos vencer as nossas batalhas. Eu tentei fazer aqui um pouco uma cronologia em relação à arca, e eu vou pedir que a gente abra um pouquinho em algumas passagens da Bíblia para eu tentar mostrar um pouquinho, né, dessa cronologia da arca. A arca, como a gente começou a ver, a primeira vez que ela aparece já é em Êxodo, quando Deus passa para Moisés a direção sobre a arca, e depois a arca ela vai ser capturada lá em 1 Samuel, no capítulo 4. No capítulo 4, lá tem dizendo, né? Versículo 14. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli a idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Essa passagem aqui fala, né, sobre o momento em que a arca ela é tomada, por conta que os filisteus eles ganham essa batalha. E achei interessante porque no começo aqui, quando a gente estava falando sobre a gente não ter essa ideia de como a santidade, né, por conta da arca. E justamente esse homem, ele tinha, assim como Uzá tinha, e ele tocou e morreu, esse daqui ele tinha também essa noção, ele tinha esse conhecimento do que representava a arca, que ele não aguentou nem mesmo a ideia, ouvir falar que a arca foi roubada, foi tomada depois da guerra, tanto que ele morre. Aqui é uma das primeiras passagens. Eu tinha até um questionamento para fazer em relação a essa passagem, porque logo depois dessa passagem, a gente vê que os filisteus, eles acabam sendo atormentados, né? Porque
Eles roubam a arca como despojo, né, da guerra, tanto que eles passam diversas situações, como que o Deus dele, que eu esqueci o nome agora, a cabeça dele cai, porque Dagon. colocam a arca. Dagon? Dagon. Pronto. A cabeça dele cai, e eles levantam, colocam no lugar de novo, mas ainda assim, no dia seguinte, acontece a mesma coisa, sendo que também são acometidos por doenças, várias coisas acontecem com eles, porque eles roubaram, né, a arca. Mas o que me chamou a atenção é que o motivo pelo qual eles não morreram, porque fica bem claro que não poderia tocar na Arca da Aliança. E o que me veio à mente, aí é nesse momento que criou uma dúvida, que, ao meu entendimento, eles não teriam morrido, porque eles não tinham o mesmo conhecimento que o povo de Israel tinha em relação ao que representava. Eles tinham uma noção, aqui é o Deus deles, né? A representatividade do Deus deles. Pelo que eu li, eles tinham noção de que não era um Deus, e sim a representação do Deus, tinha isso. Porém, o que eu acreditei é que era os despojos de guerra. Então, é como se o povo de Deus tivesse deixado, até porque foi por uma rebeldia que eles perderam a guerra. Então, o povo de Deus tinha deixado que isso acontecesse. Então, como era despojo de guerra, era direito dos filisteus levarem os despojos, Deus não poderia fazer aquilo ali, mas fez de outra forma, né? Que atormentou tanto eles ao ponto deles quererem, depois de 7 meses, fazer a devolução da arca. Aí, por favor. Eles entendiam que era algo divino, mas eles não tinham reverência, né? Quem tinha é aquela história, você não é criminoso até que você conheça a lei. Depois que você conhece a lei, você pratica o crime, agora você é passível de condenação, né? Então, bom, eles eram inocentes, vamos dizer assim. Mas Deus dá uma lição a eles. Deus mostra, olha, não é do jeito que vocês querem. Eu represento a santidade de Israel. E eles vão ver, o próprio Deus vai se manifestar de várias formas, provando de que ele é quem manda em tudo, ele é quem está no governo de tudo, ele é quem é o verdadeiro Deus. Então, os filisteus vão fazer de tudo para se livrar daquilo, ainda com ofertas. Se a gente pensar no porquê que eles levaram, a gente fica até fácil também de entender, não só por ser um símbolo religioso de Israel, mas, gente, só o propiciatório tinha quase 400 quilos de ouro, só o propiciatório. Não estou falando nem do resto da arca, não estou falando nem dos varais. A gente vai ter ali, sei lá, uns 600, 700 quilos de ouro envolvido nessa história. É muita riqueza, venhamos e convenhamos. É muita riqueza. Então, aquele negócio lá brilhando para tudo que é lado, bonitinho, ornamentado, não sei o quê, era uma peça de desejo, era um despojo muito interessante. Mas quanto ao fato deles não morrerem, eu penso igual você chegou à conclusão. Não faz sentido eles serem punidos com morte se eles não tinham esse entendimento, diferente do Uzá. O Uzá tinha entendimento. Tá? Martiane levantou a mão primeiro, depois Cristiane. Fala aí, Martiane. Poxa, nada passa despercebido, eu abaixei, mas tudo bem. Eu penso o seguinte, que, na verdade, Deus ele quis disciplinar tanto o povo de Israel quanto os filisteus, né? Disciplinar o povo, porque quanto à atitude deles, né? A gente viu que estavam corrompidos, né? O sacerdote, ele e tal. E também os filisteus, né? Porque a gente vê depois que Deus ele disciplina, né? Da forma dele, né? Castiga lá os filisteus, enfim. E diversas coisas ruins acontecem com eles, até que chega um momento em que eles reconhecem, né? O poder de Deus. E eles vão e de tanta perturbação e acabam devolvendo. Então, foi uma disciplina de Deus, né? Para ambas as partes. E com questão de a glória de Deus, tipo assim, Dona Lília levantou a questão, né, sobre por que tinham aqueles
anjos, né? Guardando a glória de Deus. E aí, cara, eu não sabia que tinha essas 3 coisas dentro da arca. Sou muito lesa, mas eu não sabia, né, que tinha, né, qual foi a outra coisa mesmo? O maná e a vara de Arão. Eu não sabia de jeito nenhum. E aí, quando eu ouvi, e aí eu comecei a lembrar de alguns versículos da Bíblia, né? Não vou falar aqui, não vou pedir para abrir, mas aí eu pensei o seguinte, que o que é que tinha dentro da arca para ser guardado? Que é a glória de Deus. E aí veio à mente, né, que não eram só versículos que testemunhavam o que Deus fez, mas na verdade era a representação dos 3 em um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Quem era Deus? Era Deus, era o âmago de Deus, né, internamente. Porque se a gente parar para pensar, os 10 mandamentos, a palavra, o povo, ele tinha entendimento de quem era Deus, por quê? Porque ouvia a voz de Deus. E depois a palavra, a voz de Deus, ela foi materializada na palavra, Deus. O maná, por que que representa o Senhor Jesus? A gente vê lá no livro de João que o Senhor Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que vivo, o pão que desceu do céu. E por que a vara de Arão representa o Espírito Santo? Porque se a gente vê lá o livro de Gálatas, né, a gente vai ver que o Espírito Santo tem os seus frutos. Ou seja, a gente percebe que uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo quando a gente vê os frutos, né? E aí eu fui e comecei a analisar, poxa, ali dentro da arca, o que é a glória de Deus? É o âmago de Deus, ou seja, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Então, ali é guardado as 7 chaves, né? Por isso que não é qualquer pessoa que tem essa liberdade de abrir, entendeu? Era algo que tinha que ser guardado mesmo. E a glória de Deus estava ali dentro, independentemente do que o povo fizesse, independentemente dos erros do povo, a gente viu, enfim, a glória de Deus estava ali dentro. A gente não pode dizer que em algum momento a glória de Deus não estava mais ali. Enfim, a glória de Deus estava ali, só que não estava manifestada com o povo, ou seja, o povo não vencia, né? Por quê? Porque tinham coisas que impediam o povo de vencer, mas a glória de Deus estava ali, guardadinha a todo momento. Então, foi esse o entendimento que eu tive, né? Por que tinha que ser guardado? Porque era o âmago de Deus, né? Era o Pai, era o Filho e era o Espírito Santo ali dentro. E é isso que eu queria trazer. Bacana, Martinho. Bacana mesmo. Fala aí, Cristiane. Cristiane? Quando se refere... Está ouvindo agora? Sim. Oi. Quando se refere sobre a arca da aliança, é como nos dias de hoje. As pessoas, quando não têm o conhecimento do Senhor Jesus, vivem na misericórdia de Deus. Deus não pesa a mão sobre a vida daquela pessoa, a pessoa não conhece a palavra. Mas quando a pessoa ela conhece o Senhor Jesus, ela tem um encontro com o Senhor Jesus e ela sai da presença e ela volta ao pecado, a vida daquela pessoa está amaldiçoada. Ela passa a estar nas mãos do diabo. Por quê? Porque ela conhece a palavra, ela experimentou da palavra, mas ela se desviou. Então, na época da arca, que eles levaram a arca, Deus não poderia destruir, matar todos. Alguns morreram, outros ficaram doentes. E aí eles pegaram e passaram a arca para um outro povo, que também sofreram as consequências. Depois foi para um outro povo, até eles reconhecerem que aquele mal que estava vindo sobre eles era por causa da arca.
E hoje, nos dias de hoje, também é assim, muitas pessoas se desviam, vão para o mundo, aí sofrem uma coisa, sofrem outra, depois que eles sofrem tanto, eles reconhecem e voltam. Alguns dá tempo voltar, outro que morreu, ele sabia que não podia. Então, foi a palavra que Lília falou, ele foi rebelde. E os outros que tocaram, que levaram, eles não tinham esse entendimento, esse conhecimento. Mas não que não deixaram de pagar o preço. Porque o povo incrédulo hoje, as pessoas que não querem o Senhor Jesus, não aceitam, eles pagam o preço, gente. O povo do mundo sofre pra caramba. Mas eles não reconhecem o sofrimento. Mas são pessoas depressivas, são que têm um pensamento destruído, tem uma terapia que se acontecer naquele tempo, acontece nos dias de hoje também. Perfeito. Pode continuar aí, Paloma. Deixa eu lembrar aqui. Onde foi que eu parei? Sim. Samuel. Tá. Depois, vamos lá em 1 Samuel. Acho que eu me perdi aqui, momento só, gente, por favor. 1 Samuel 4,14 e depois... Tá, isso mesmo. 1 Samuel 7, 1 e 2. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca ao Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho. Ela caiu aqui. Ó Deus, viu? Cadê, meu Deus? E guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Aí depois a gente vai lá em 2 Samuel 6. No versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Né? Então, aqui a gente consegue verificar, eu acredito que, né, que já tem um tempo, na igreja, principalmente a Igreja Universal, esse é um propósito que a gente já acompanha há muito tempo, que fala sobre a questão do tempo em que a arca fica na casa de Abinadab, que foram por 20 anos, e a gente percebe que aqui na própria Bíblia, quando fala sobre o tempo que ficou lá, não tem nenhum momento aqui descrevendo nenhum tipo de acontecimento, apenas um local onde a arca ficou. Ela ficou ali 20 anos, ponto. E já quando vai falar de Obed-edom, a Bíblia ela é específica, ela é clara quando ela diz que abençoou, né? E isso a gente pode ver que o tempo, né? O tempo que uma pessoa ela tem na presença de Deus, o tempo que ela tem de comunhão com Deus, não tem relação ao que Deus pode fazer com ela, porque tudo está na nossa comunhão. Então, não quer dizer que o nosso tempo, né, como diz Dona Nascida, trazendo para os dias de hoje, não quer dizer que o nosso tempo de igreja, o nosso conhecimento de Bíblia, de história, de tudo, que não é isso que vai fazer com que Deus nos abençoe. É claro que, a depender da pessoa, o tempo que ela tem pode trazer uma maturidade espiritual, que a outra não vai ter. Mas em relação à comunhão, em relação a ser abençoado por Deus, uma coisa não influencia a outra, né? E fazendo aqui, só voltando à passagem da arca, nesse momento aqui, quando a arca ficou na casa de Obed-edom, foi porque o próprio Davi ele preferiu deixar a arca lá
levando em consideração o que já tinha acontecido com Uzá. E ele ficou amedrontado, porque ele já tinha cometido o erro de ter transportado a arca em carros, onde ela deveria ter sido transportada nos ombros dos levitas. Vamos lá para o capítulo 28 da Primeira Crônicas. Versículo 2. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Depois que a arca ela ficou na casa de Obed-edom, Davi foi buscá-la, né? E tanto que teve aquele cortejo todo, onde, quando a arca entrou, eles tocaram música, dançaram, mostrando a alegria, pois era a própria presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus, nós ficamos alegres, né? A presença de Deus, ela nos torna alegres, tanto que a presença de Deus que vem com o Espírito Santo faz com que a gente tenha essa alegria duradoura, que mesmo quando a gente está enfrentando os problemas, independe, porque a gente tem essa alegria dentro da gente que faz com que, não é que a gente não venha a ter mais problemas, mas aquilo que se tornou um problema passa a ser possível, e Deus vai ser a nossa fortaleza para que a gente consiga seguir, a gente vai conseguir seguir com felicidade, com alegria. É uma alegria perpétua, né? Que permanece, no caso. E aí, depois disso, ele, em um dado momento, Davi, ele pensa em relação a que ele mora em um palácio. Ele morava em um palácio. Enquanto para a arca ficava em um local que era um tabernáculo que ele tinha feito, e ele não achou justo, sendo que no próprio tabernáculo ficava a própria presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Então, por conta disso, ele faz o planejamento de criar um templo, de criar um local maior, um local que realmente fosse condizente com o que representava, né, o tabernáculo, o que representava a Arca da Aliança. E por isso aqui, nesse versículo 28, desse versículo 2 do capítulo 28, é quando ele está mostrando quais seriam os planos. Só que esses planos ele não pôde fazer. Quem fez foi o filho dele, que foi o rei Salomão, seguindo as orientações de Davi, ele faz. Aí, se vocês puderem, por favor, abrir lá em 1 Reis 8. Primeiro Reis 2. 8. E eu achei assim, não tem muito a ver não, mas eu achei interessante. Quando eu estava indo e voltando aqui na Bíblia, eu lembrei de Martiane, que uma vez ela estava comentando aqui, e que inclusive era uma coisa que eu também achava, né? E que foi desmistificado, né? Que a gente acreditava que a Bíblia era uma sequência, quando na verdade a gente vê que algo que aconteceu antes, que é quando Davi fala que ia construir o Templo de Salomão, que fica lá já em Crônicas, e agora a gente volta, né, na Bíblia lá em Reis. Eu lembrei de Martiane, que ela havia comentado isso, que a Bíblia ela não segue, né, uma cronologia. E aí eu achei isso bem interessante quando eu estava fazendo a leitura. Lá no capítulo 8, no versículo 1. Então, congregou Salomão aos anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião
na festa do mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E aqui mostra, né, que o rei Salomão, ele concretizou o plano de Davi, que era construir para a arca um templo, né, que representasse de fato, que fosse de fato o que a arca representava, que seria, né, o próprio Deus. A senhora quer fazer algum comentário, dona Lídia, que a senhora tinha pedido nesse capítulo aqui? Tinha falado? No verso 9, aqui a gente vai ver que não havia nada na arca, salvo as 2 tábuas de pedra, as quais Moisés ali colocou em Horebe, quando o Senhor fez o pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram da terra do Egito. Então, no meio dessas idas e vindas da arca, a vasilha de ouro que tinha o maná foi perdida, a vara de Arão foi perdida e fica preservada as tábuas, reforçando para a gente a ideia do pacto. Deus, de forma alguma, permite essa quebra do pacto. Ele continua... Por que as pedras não se perderam também? Por que não foram destruídas? Deus passará, né? Mas a palavra de Deus permanece. Pois é, bacana essa lembrança aí que você trouxe. Não, o pacto não dá para ser quebrado e Deus vela pelo pacto. As outras situações, elas poderiam até passar, né? E deixarem de ser um memorial para Israel. Poderiam, mas o pacto nunca. Né? O pacto continua. Essa aliança que Deus fez com Abraão, Moisés, tal. E até com o próprio Davi também. Esse pacto aí não é quebrado, e as tábuas, pelo menos elas, ficam lá para atestar que Deus zela e vela pelo cumprimento de toda a vontade dele e de todo o pacto que ele faz com o homem. Isso aqui eu achei bem interessante, tá certo? Pode continuar. Eu não tinha me atentado para essa parte aí, não. Muito interessante mesmo. Se puderem abrir agora lá em 2 Crônicas 35. Aqui em 2 Crônicas 35, a partir do versículo 18, nós temos a última aparição, né, da arca aqui na Terra, onde ela apareceu aqui, que foi quando a Babilônia invade Jerusalém e destrói o templo e também os seus tesouros. E a arca, ela fazia parte, né, dos tesouros dali do templo. Aí no versículo 18 tem lá: e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Então, eu entendo que a partir daqui não teve mais a aparição, né, física da arca, entende-se que ela foi roubada. Eu tentei chegar a uma conclusão com muita coisa que eu vi na internet, mas eu já achei que já estava entrando em um meio que já não era tão interessante, até porque, inclusive, fala até de uma leitura de um livro católico que eu nem sabia que existia, e eu achei melhor não trazer, acho que não condiz com... Quer falar, Fernanda? Não, ela está dizendo tchau. Vai lá, Fernanda, vai com Deus. Então, eu não achei interessante. Eu não sei o nome do livro, Macuque, sei lá, alguma coisa assim, um nome estranho lá. Eu não achei interessante, mas a minha conclusão em relação ao destino da arca seria lá, por favor, é o último livro, viu, gente, que eu vou pedir para vocês abrirem hoje, lá em Apocalipse 11,
no versículo 19, fala o seguinte. Já vou, tá? E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Eu concluí que realmente a arca ela foi levada por Deus para o céu. E até porque com o sacrifício de Jesus, realmente não haveria a necessidade mais da arca representando a presença de Deus para a gente, justamente pelo fato que Jesus, o sacrifício dele, veio para nos dar livre acesso à presença de Deus através do próprio Espírito Santo, que faz com que a presença de Deus esteja dentro de nós, porque Deus ele precisava de um local para onde a presença dele ficava, e hoje ela vive na gente, através do próprio Espírito Santo. Então, eu acredito, sim, que a arca hoje não estaria aqui, e inclusive aqui em Apocalipse foi foi o momento da visão, né, que João ele teve, e ele viu essa arca, e eu acredito que não foi em vão, até porque, se eu não me engano, não consigo lembrar, mas foram poucos minutos, né, ou segundos que João teve durante a visão dele. Eu estava lendo em algum lugar, o tempo foi muito curto, o tempo da visão dele, e eu não acho que foi coincidência. Desculpa, eu não acho que foi aleatório, na verdade, que ele tenha visto justamente a arca, porque justamente isso, para mim, traz o desfecho de toda a trajetória, de toda a cronologia da arca, porque lá em Êxodo, quando a gente lê, não vou pedir para abrir agora, até porque já está chegando no determinado horário, mas lá em Êxodo nós vemos Deus deixa bem claro que não existirá uma cópia, que não existirá uma outra arca. Então essa arca seria a única. Então Deus não mente, né? Deus não volta atrás. Então, se tem essa arca lá no céu, acredito eu que é justamente representando que essa arca não estaria mais entre nós. E é isso. Alguma pergunta, gente? A essa hora que ela fica torcendo, perguntem não, perguntem não. E as preguiçosas que quer dormir, não, bora, vamos dormir, vamos dormir. Mas eu acho que o tempo agora já está bem curtinho, tá? Se tivermos alguma pergunta, aí a gente coloca para amanhã. Pode ser, pessoal? Tá? Alguma consideração a ser feita, a gente deixa para amanhã, a gente se encontra aqui. Demos continuidade. Eu vou falar um pouco a respeito da constituição do templo, dos véus, outras coisas que não foram citadas. E a gente vai continuar estudando mais o tabernáculo. E a gente vai percebendo que quanto melhor a gente entende o tabernáculo, mais a Bíblia se revela para a gente. Tem coisas que se tornam mais claras, mais compreensíveis. E só lembrando, pessoal, de forma alguma, Israel teria esse entendimento que nós temos hoje. Porque a ideia do tabernáculo só se fecha com o Senhor Jesus. Sem Jesus, o tabernáculo não faz sentido para ninguém. Mas depois que a gente vê o Messias sendo sacrificado por muitos, aí o tabernáculo todo começa a fazer sentido. Aí a gente continua amanhã. Paloma, pede para alguém orar aí e aí a gente faz o encerramento por hoje. Deixa eu ver quem está aqui ainda. Tem um bando de gente aí. Tem Cristiane, Adriana, tem a Flávia, tem a Cristina, tem Isis, Maiana, Dona Cida, Martiane e a Aline. Oh, querida, Aline, com certeza. Então, Aline, faz a oração aí de encerramento, por favor, Aline. Senhor, meu Deus, na tua santa presença, meu Pai, nós estamos, meu Deus, e agradecemos por esse momento, meu Pai, por essa direção que o Senhor nos deu, meu Deus, mesmo que sejam coisas, meu Pai, que o Senhor nos orienta por meio da tua palavra, muitas vezes nós não observamos, meu Pai. E esse momento nos proporcionou a oportunidade de conhecer mais do Senhor, meu Pai. Obrigado por esse privilégio, meu Deus.
Obrigado pela vida de cada uma das tuas servas, meu Pai, por ter nos proporcionado esse momento maravilhoso, meu Deus. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor a tua misericórdia, meu Deus, para que a cada dia possamos estar na tua presença, meu Pai, possamos permanecer firmes, meu Pai, que assim como a madeira de acácia, meu Deus, ela era firme, meu Pai, e o Senhor não escolheu em vão, meu Pai, o Senhor nos escolheu também com um propósito, assim como o Senhor escolheu, meu Pai, aquela madeira, cada um da terra, meu Pai, a fazer, meu Pai, e tudo mais que fazia parte do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar com cada um de nós mais e mais, e que possamos permanecer na tua presença. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Então, a gente encerra por aqui. E amanhã a gente continua às 9 horas, ok?